Muito boa noite a todos. Pontualmente, 19 horas, 7 horas da noite dessa segunda-feira, começando o mês de outubro, mês em que queremos ver grandes realizações. Quero agradecer a tanta gente amiga que já está se somando conosco aí, dos diversos cantos do nosso estado, da nossa região, representando entidades como a Casa André Luiz, que a Valéria Monteiro representa, lá de Mogi. Muito obrigado, doutora Mayra Campos, junto conosco aqui. Agradecer o Lindomar, que é nosso chefe de gabinete em Brasília, está aqui junto comigo. Muito obrigado a tantos amigos que se somam aqui. O vereador Guilherme Nicolau, junto conosco aqui também. O Silnei, que é vereador lá na nossa Cássia dos Coqueiros, presidente da Câmara. Muito obrigado, Silnei, por estar junto conosco aqui também. Agradecer a todos, porque hoje nós vamos ter um convidado muito especial. O nosso convidado é o nosso querido Gessner Oliveira. Gessner Oliveira, ele presidiu a Sabesp, onde fez um belíssimo trabalho. Gessner Oliveira, que foi presidente também do CAD, que é o órgão que cuida exatamente de toda a questão de direito à concorrência, garantir a competitividade tão importante. Muito obrigado, Gessner. Uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. A grande alegria minha, deputado Arnaldo Jardim. Você sabe a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua liderança, seja no trabalho da Frente Parlamentar Brasil Competitivo, seja como o vice-líder, o vice-presidente aí da Frente Parlamentar da Agricultura. Admiro muito sua participação na discussão e na implementação de projetos de transição energética. Enfim, aqui fala um fã do deputado Arnaldo Jardim, uma das grandes lideranças do país. Eu fico muito contente de poder fazer essas questões, esses assuntos todos que o Gessner mencionou, mas quero dizer que em todos o Gessner me auxilia. O próprio debate de hoje, que nós queremos focar, que é o debate sobre financiamento para a infraestrutura, as debêntures de infraestrutura, teve no querido Gessner de Oliveira um grande incentivador. Nós vamos hoje aproveitar para a presença do Gessner aqui para conversarmos sobre os desafios da infraestrutura. O Gessner dirige um centro dentro da Faculdade Getúlio Vargas, que é uma referência para todos nós, que exatamente debate esse assunto. Gessner, eu pensei em nós conversarmos aqui sobre a infraestrutura, o seu papel na promoção do desenvolvimento, pois eu vou pedir que você nos ajude a passear aí, tá certo? Sobre o tema de PPPs e concessões. Depois queria que você comentasse um pouco sobre marco de saneamento e debêntures de infraestrutura. Então, a nossa live, ao invés de ser de 1 hora, vai ser de 4 horas. Se prepare todos, nós vamos terminar às 11 horas da noite. Olha, brincadeira à parte, nós vamos ser pontual. Começamos às 19 horas em ponto e vamos terminar às 20 horas, até como um carinho a tanta gente boa que está nos prestigiando aqui. O Alexandre Pires, que eu identifico, ex-prefeito de Américo de Campos, ex-subprefeito da região de São Mateus, o Antônio Macedo, muito obrigado por estar conosco, o Pardal, lá da região de Ribeirão Preto, está aqui. Enfim, eu vou mencionando a todos. Gessner, uma pergunta bem objetiva e pedir que você nos conte um pouco sobre isso. Desenvolvimento sustentável tem que rimar com infraestrutura que avance, porque senão nós não temos ganho de produtividade. Está certo isso, Gessner? Olha, absolutamente correto, Arnaldo, e na verdade aqui eu acho que o seu projeto, agora falando de um projeto que nasceu lá atrás, na sua relatoria, discutindo e refletindo sobre as parcerias e concessões, depois, juntamente com o João Maia, fazendo o projeto de debêntures e
parcerias e concessões. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa discussão ainda em 2019, quando você já agitava o Congresso com essa proposição. E a gente precisa lembrar aqui os dados da Associação Brasileira da Infraestrutura, do nosso querido Venilton Tadini, o grande gargalo que existe na infraestrutura, né? Então, os números da ABDIB indicam quase 2% do PIB de hiato de investimento para transporte e logística, um hiato um pouco menor para energia elétrica, 0,37% para telecom e 0,25 pontos percentuais para saneamento. Saneamento, nós precisaríamos dobrar o investimento anual, a média anual de investimento, para acabarmos com essa vergonha de ter metade da população sem esgotamento sanitário. Então, o hiato é muito grande. E com este hiato é impossível, você falou em desenvolvimento sustentável, é impossível pensar em retomar, ainda que simplesmente crescimento, um conceito ainda mais rudimentar, mais pobre, sobretudo desenvolvimento sustentável, nós não conseguiremos crescer de maneira regular, de maneira estável, 3% a 4% ao ano, se nós não superarmos esse hiato na infraestrutura. E para superar esse hiato na infraestrutura, nós precisamos novas fontes de financiamento. E as novas fontes de financiamento, há limitações, naturalmente, do ponto de vista do Estado. O Estado tem, obviamente, um papel muito importante, mas não dá para superar esses hiatos tão grandes. Daí a importância de trazer novos recursos. A sua iniciativa, no sentido de aprimorar as parcerias público-privadas, as concessões, traz o investimento privado, atrai o investimento privado. Um exemplo disso, no saneamento, depois da aprovação do novo marco em 2020, nós tivemos, somando os investimentos contratados, nós tivemos 65 bilhões de reais de investimentos contratados. Quer dizer, como resposta a um ambiente no qual o setor privado tem mais segurança para investir. E nós precisamos trazer investidores. As debêntures incentivadas já fizeram um grande trabalho. Outro dia você comentava o volume elevado em debêntures incentivadas, algo superior a 200 bilhões de reais desde 2012 em debêntures incentivados. Agora, é um tipo de recuo, é um tipo de aplicação que não atende aos grandes potenciais investidores, como fundos institucionais, né, que, para serem atraídos, precisariam ter justamente aquilo que você provê no projeto de debêntures de infraestrutura, dando uma redução na taxação do lucro, e isso pode eventualmente trazer. Géser, muita gente chegando aí, só para a gente botar todo mundo na mesma pista, aí, saudar, nós estamos conversando nesta noite com Géser Oliveira. Ele presidiu o CAD, ele presidiu a Sabesp, ele é professor da Getúlio Vargas, ele tem uma das consultorias mais renomadas no setor de infraestrutura do país. Eu próprio participei a semana passada de um debate sobre a reforma tributária e o setor de infraestrutura, em que o Géser adiantou ideias muito importantes. E muita gente está aqui por considerar isso tudo que nós bem sabemos, que é um pensador, é um formulador. Saúdo a Ângela Dorta, lá de Ribeirão Preto, ela que é a secretária executiva da Associação dos Engenheiros Agrônomos
e engenheiros e agrônomos de toda a região de Ribeirão Preto. Ângela, a Tati Gomes está conosco, lá de Bauru, Arnaldo Ribeiro, muito obrigado. Produtores rurais, como o Rubito, lá de Bauru, e o Neto Leles, lá de Guaíra, estão aqui conosco. Agradecer a professora Miriam, de Três Rios, o Fernando Torres está conosco, o Daniel, Daniel Bassi, que é o nosso presidente do parlamento, reúne todos os vereadores da região de Franca, está aqui conosco também para ouvirmos o Géser Oliveira. O Géser começou a falar da importância de investimento agora no nosso item das debêntures. Eu quero, antes ainda, Géser, na questão da infraestrutura, os investimentos que a infraestrutura necessita, eles não serão a partir de investimentos públicos. Nós temos uma situação que o governo coleciona déficits ano a ano, tá certo? Agora, o governo enviou uma proposta de déficit zero para o ano que vem, mas nós temos muitas dúvidas sobre exatamente se isso conseguirá efetivamente ser realizado. Essa questão, se não teremos investimentos públicos, que instrumento, além das debêntures, você identifica que pode aportar investimentos no setor de infraestrutura? Tem algum exemplo para você aí nos mencionar, Géser? Olha, com certeza, e nós falávamos antes, Arnaldo, falávamos sobre as diferentes modalidades de financiamento através de diferentes modalidades de parceria. Então, nós temos, em vários segmentos de infraestrutura, nós temos a possibilidade de concessões bem-sucedidas, né? Então, de você ter uma concessão quando você tem possibilidade de financiar através da cobrança pelo serviço e, consequentemente, da obtenção de recebíveis, você tem condições de financiabilidade de um determinado projeto. Isso tem melhorado bastante a situação de rodovias, tem permitido que haja, no caso do saneamento, por exemplo, tem permitido projetos muito interessantes. Quando eu mencionei aqueles 65 bilhões de reais de investimentos contratados, são projetos de esgotamento sanitário para a região metropolitana de Maceió, que é muito necessitada disso, certamente para o estado do Rio de Janeiro, com grande necessidade de despoluição de lagoas, de despoluição de praias, e a gente sabe como é icônica a Baía da Guanabara e como é vergonhoso ter a Baía da Guanabara tão poluída. Então, o setor privado tem condições de acelerar investimento e tem condições de uma maneira mais ágil, fazer projetos que o setor público normalmente demora muito para fazer, né? Então, esses projetos na área de saneamento são um exemplo, mas certamente há vários exemplos. A energia elétrica avançou investimentos justamente porque o setor privado participou mais. Em telecom, talvez seja o exemplo mais claro em que o investimento privado supriu aquela necessidade incrível que o Brasil tinha de telefonia. Então, é claro que o investimento público é importante e sempre será importante na infraestrutura. É preciso justamente conter gastos correntes para ter possibilidade de fazer investimento público na infraestrutura, mas é essencial que tenha investimento privado, né? A nossa análise fiscal da situação dos municípios, da situação dos estados, é de que realmente você não teria condições de vencer esse ato ao qual nos referimos sem a participação do setor privado. E para ter a participação do setor privado, o mercado de capitais é essencial. Géser, a propósito disso, o Wilson Reis, que participa aqui conosco, acabou de fazer uma manifestação e pediu depois que comentássemos aí.
eu quero lhe pedir ajuda. Ele diz o seguinte, olha, tem um instrumento que tem sido construído hoje com um grau de adesão, que são, por exemplo, os fundos imobiliários, e realmente o número é extraordinário. Hoje, 1.600.000 pessoas têm cotas de fundo imobiliário, ou seja, passou a ser uma alternativa àqueles que tinham dinheiro na poupança, que era uma coisa muito engessada, e isso passou a ocorrer. Eu me mirei muito nesse bom exemplos de FIIs, de FDIC, vários fundos constituídos, e eu apresentei um projeto, alguns sabem, mas como nós temos vários do setor agro que estão aqui conosco também, menciono que foi um projeto apresentado por mim, aprovado, que instituiu os FIAGROS, tá certo? Os FIAGROS que hoje são surpreendentes. Na Bolsa já sendo negociados 47 FIAGROS, tá certo? A Ambima registra 80 que estão em funcionamento, não são todos que estão sendo negociados na B3, tá certo? Então, fazendo uma revolução. Esses instrumentos do mercado de capitais, como é que você identifica que eles poderão crescer nesse papel que tem de investimentos no setor de infraestrutura, Géser? Olha, eu acho que é um caminho muito promissor. E se nós refletirmos um pouco, Arnaldo, nós temos uma estrutura básica desses instrumentos. Essencialmente, você tem um projeto, esse projeto sendo um projeto robusto, sendo um projeto sólido, e um projeto com uma modelagem financeira adequada, ele terá um conjunto de recebíveis muito interessante, ou seja, um fluxo de receita futura que está lastreada num bom projeto. Isso permite que você ofereça uma garantia muito sólida. Então, as pessoas estão dispostas a financiar aquilo que elas veem como um projeto robusto, como um projeto financiável, que tem recebíveis ali na frente, consequentemente tem garantias. Em outras palavras, se eu não receber, eu vou poder executar a garantia. Toda vez que eu tenho essa situação, fluxo de receita futura, baseada num projeto bem feito, tem alguém desejando financiar. E isso permite que você crie fundos que possam justamente trazer novos investidores para o mercado. E a grande beleza dos fundos imobiliários e outros fundos com essa estrutura é que você cria mercado. Esse mercado não existia. Você tinha uma série de pessoas que estavam lá, como você falou, com o seu dinheirinho na poupança, ganhando relativamente pouco, ou que não estavam estimulados a poupar, e que percebem que há bons projetos e, consequentemente, canalizam os recursos para esses projetos. Ora, esse volume maior de recursos cria aportes significativos para realmente tocar para frente várias coisas importantes, empreendimentos imobiliários importantes, e, consequentemente, isso vai para frente. Agora, para que isso funcione, não é, Arnaldo? É muito relevante a segurança jurídica, né? Vamos tomar, por exemplo, empreendimentos baseados no chamado build to suit, né? Aqueles empreendimentos customizados que são feitos para determinadas finalidades muito específicas. É preciso que esses contratos sejam respeitados para que digamos, os empreendedores possam colocar títulos, possam securitizar os seus investimentos e, consequentemente, executá-los. Então, esse ambiente de segurança jurídica é a melhor coisa para fazer florescer esse tipo de financiamento que, sem sombra de dúvida, num país cheio de oportunidades, pode vir a ser uma fonte muito importante e, como você apontou, já vem sendo uma fonte muito importante. Ô, Géser, muita gente boa aqui conosco. Ó, vou puxar a brasa para minha sardinha. Minha cidade natal é Altinópolis.
da querida Altinópolis. Altinópolis. Bem. O vice-prefeito Beto da Taboca está aqui conosco, participando. Muito obrigado, Beto, por estar conosco aqui. Saudar lá de Itapuí, ao lado de Jaú, nossa bica de pé do Adriano, que está aqui. A Luana Pesotti, que é ali da nossa região também, araraquarense. O Bruno Abad, o Renato Vick, Paulo de Tarso, um grande empreendedor. Ele tem empreendimentos na área do cartão de todos, que é um sucesso extraordinário. Agora, Alpifit, uma outra rede que ele lançou, o grande empreendedor André Franco Neves, Anderson Franco Neves, o Anderson, meu querido amigo, Zé Dito de Olambra, Cristiano de Pardinho, Atos Pastore, tá certo? O Carlos de Osasco, alguns dos amigos que estão aqui conosco. O Daniel Glassel, do Sebrae de São Paulo, está aqui conosco também, conhece tudo de empreendedorismo. Ô, Gessner, uma pergunta que é importante, porque até o Wilson advertiu que nós precisamos, na reforma tributária, evitar que os fundos que nós acabamos de ver a sua importância, os fundos que têm sido um indutor dos investimentos em infraestrutura, para não serem penalizados na reforma tributária. Conta um pouco o que foi a sua palestra aqui em Brasília, a semana passada, naquele encontro feito particularmente pelo setor de resíduos e saneamento e a reforma tributária. Conta um pouquinho como é que você está acompanhando. Eu também fui ouvi-lo lá na comissão do Senado, que falou sobre reforma tributária. Adianta alguns pontos aí para a gente, Gessner Oliveira. Com certeza, Arnaldo, eu enfatizei naquela ocasião um aspecto relevante sobre o impacto da reforma tributária sobre um dos segmentos de infraestrutura, que talvez sejam os segmentos mais importantes do ponto de vista social, que é o saneamento. O setor de saneamento hoje já tem um tratamento tributário diferenciado. Ele não incide sobre o saneamento ISS desde a Lei Complementar 116 de 2003, não incide o ICMS, é um setor que tem um impacto sobre saúde que é fenomenal. Muitas vezes a população não entende ou não percebe imediatamente esse impacto sobre a saúde, mas as cidades que não têm bom saneamento têm uma incidência de doenças por veiculação hídrica e muito maior do que aquelas que têm um bom saneamento, e isso gera um efeito não apenas na saúde e no bem-estar dos munícipes, mas também na educação, porque, por exemplo, as diarreias agudas impedem os alunos de frequentar as escolas, o absenteísmo aumenta a evasão escolar, atrasam os alunos, enfim, há uma série de consequências nefastas da falta de saneamento. Ora, esse é um setor com tais externalidades que precisa ter um tratamento diferenciado. Se nós aplicarmos a tarifa que a gente vem falando de 27% como o IVA dual que previsto na reforma tributária, isso acarretaria, segundo os nossos cálculos, um acréscimo na tarifa de água e esgoto de 18%, o que nos parece absolutamente excessivo. Por várias razões. Primeiro, por si mesmo, porque um aumento de 18% em uma tarifa de importância social tão grande, por si só, já é um impacto preocupante. Mas, além disso, o saneamento tem outra peculiaridade distinta, como você conhece tão bem, da regulação brasileira, distinta da energia elétrica, que é uma lei federal de regulação, distinta de transportes, distinta de telecom. Há dezenas, há quase centena de agências reguladoras espalhadas pelo país. Então, um acréscimo de 18% na tarifa geraria sucessivos reequilíbrios tarifários por todo o país. Isso, na prática, o que faria? Um imbróglio regulatório,
atrasaria enormemente o programa de investimento. Eu já tinha mencionado no início do nosso papo aqui, já havia mencionado que é um enorme hiato no saneamento. Nós precisamos mais do que dobrar o investimento médio anual. Ora, se você contém a tarifa e gera desequilíbrio tarifário, você não consegue capacidade de investimento. Consequentemente, atrasa algo que nós já precisaríamos ter feito, que é a universalização dos serviços de saneamento. Então, e essa preocupação que nos levou àquela manifestação na Comissão de Justiça do Senado, e que eu acho que a gente deve levar em conta, levamos também, juntamente com a ABICOM e a ESB, transmitimos essa preocupação também para o Bernard Rappi, justamente mostrando que, fazendo todos os cálculos, calculando os resíduos tributários, etc., esse aumento na tarifa seria grande. Isso nos leva a propor que o saneamento tenha um tratamento equivalente ao tratamento de saúde, porque saúde, saneamento é. Eu tenho a responsabilidade de coordenar aqui na Câmara a frente do Brasil Competitivo, frente que defende ajustes, e um dos temas nosso é a reforma tributária. Nós, basicamente, aprovamos aquilo que foi aqui na Câmara deliberado, mas consideramos que ajustes são necessários. E não há dúvida de que isso que o doutor Gessner Oliveira, nosso querido Gessner, fala nesse instante, que é toda a disciplina sobre, particularmente, o setor de saneamento e as concessões precisa ser ajustado no Senado. Esse item, eu reconheço, ele não teve a profundidade aqui que deveria ter tido na Câmara, e nós não podemos fazer avançar uma proposta de reforma tributária em que isso não esteja bem considerado. Eu quero agradecer também o Ivan Alberto, que está aqui, minha dentista, ela é minha querida dentista, a doutora Marlene Cardoso Cinta, muito obrigado. Outra médica amiga, a doutora Edna Mata, muito obrigado. Miguel Negre, do ABC, Maria Lúcia Guardia, Amorim Aguiar, Zenade Pereira, para mencionar entre tantas pessoas queridas que estão aqui. O Gessner começou a falar, eu dei uma segurada no tema, porque é o tema que nós podemos ter uma boa notícia essa semana. O doutor Gessner sabe porque ajudou. O Senado votou há 2 semanas atrás, volta para a Câmara a proposta de debêntures de infraestrutura, tá certo? E eu tive a responsabilidade, no primeiro momento, ser relator dessa matéria, e eu serei o relator agora, quando ela volta, porque algumas modificações foram feitas no Senado. Eu quero explicar a todos de onde vem essa ideia. Nós tínhamos um processo em que o BNDES tinha uma grande função em abrir empréstimos, acionar investimentos no setor de infraestrutura. Naquela época, ele trabalhava com uma taxa diferenciada TJLP, tá certo? Que significava um subsídio por parte do governo. Isso foi revisto, tá certo? Há bom tempo atrás. E, com isso, abriu-se espaço para instrumentos alternativos. Aí, o Gessner já mencionou as chamadas debêntures incentivadas. Debêntures, a concessionária, por exemplo, lança o título, é adquirido por pessoas, com isso ela recolhe o recurso e depois ela paga os debêntures. É um empréstimo que toma-se do público e, particularmente, do investidor, né? É isso que foi este número. Neste ano, as estimativas são que ultrapassa 42 bilhões de reais, é o grande volume de recurso para podermos avançar. Mas vamos dar um passo a mais com as debêntures de infraestrutura. Gessner, fala para nós um pouco melhor. Aí você fez aquela hora, eu pedi para você segurar, porque tem mais gente. Olha quanta gente boa que está chegando aí, se somando, então o público aumenta. E você, fala um pouco como é que você avalia que estão sendo as debêntures incentivadas e elas que surgirão agora, se tudo der certo, estou batendo aqui na madeira,
as debêntures de infraestrutura. Por favor, Não, Jéssica. não, com certeza, e realmente é um privilégio conversar aqui, conversar com esse público. Nós já, como você mencionou os números, nós já atraímos uma série de investidores através das debêntures incentivadas, né? Que são essencialmente um estímulo de natureza tributária para os investidores, para os aplicadores de recursos, pessoas físicas. Agora, o grande segredo do financiamento da infraestrutura reside nos fundos institucionais, nos fundos de previdência. Aí reside realmente um volume enorme de poupança, e é muito interessante porque, no mundo, esses fundos eles têm que receber recursos e se preocupar com as suas obrigações de acordo com as tábuas, né, de vida e as suas tabelas. Eles têm metas atuariais que são cada vez mais difíceis de serem atingidas, porque esses fundos têm que fazer frente a obrigações dos seus cotistas nas próximas décadas, e eles têm que fazer aplicações de longo prazo e aplicações sólidas de longo prazo que deem recursos para esses fundos não quebrarem. Essencialmente, isso se torna cada vez mais desafiador em um mundo que tem uma população cada vez mais envelhecida. Então, é muito adequado para esses fundos encontrar aplicações de longo prazo, projetos de longo prazo. Ora, quando nós olhamos para a economia, quais são os projetos de longo prazo que têm uma taxa de retorno estabelecida, no mais às vezes contratualmente, não, tem uma taxa interna de retorno contratual, que tem um fluxo estável de receita que você pode acompanhar, que tem reguladores que zelam pela consistência do serviço e continuidade dos serviços. Esse setor é a infraestrutura. Então, esse casamento entre, de um lado, fundos institucionais que procuram aplicações de longo prazo e, de outro lado, um setor que precisa investir em projetos de longo prazo, esse é o casamento que o deputado Arnaldo Jardim consegue quando ele tem um projeto como esse, porque ele atrai, ele permite que os concessionários, permissionários, enfim, empreendedores de infraestrutura tenham benefícios ao emitir debêntures de infraestrutura e, consequentemente, possam oferecer um título atraente para os fundos institucionais. Se nós conseguirmos, a exemplo do que outros países conseguiram em determinados períodos, o Chile foi um exemplo interessante em alguns aspectos, se nós conseguirmos fazer esse casamento, fundos de previdência de um lado, infraestrutura de outro, nós realmente teremos um financiamento à infraestrutura muito forte. E agora, sempre zelando pela boa qualidade da regulação, porque, afinal de contas, uma regulação cheia de politicagem não vai funcionar. Boa qualidade de projetos, banco de projetos, estímulo a bons projetos, planejamento, tanto no setor público quanto no setor privado, são os ingredientes básicos para que esse ambiente de negócios faça florescer isso daí. Eu tenho certeza, Arnaldo, que isso vai acontecer. Quer dizer, eu vejo sua luta de vários anos nessa direção e vejo que o mercado cada vez mais entende a importância desse instrumento. Acho que o projeto está muito bem equilibrado, porque, de um lado, você dá o estímulo, mas você coloca salvaguardas para não permitir fraudes, para não permitir desvios ou subterfúgios para sonegar imposto, não, criar operações fantasmas. Você tem um
equilíbrio muito grande. Percebo também que é um projeto que está em linha com a tendência da OCDE, em linha com as melhores práticas internacionais nesse sentido, né? É um projeto, e eu acredito que a sua sensibilidade para a transição energética terá levado a essa proposta, chama atenção para o incentivo maior para projetos sustentáveis, 50%, além dos 30%, 50%, o que é fundamental, porque a infraestrutura verde é a fronteira de expansão e a grande janela de oportunidade para o Brasil nesse quartel do século. Então, eu tenho a impressão que é um projeto que eu diria que é o projeto do ano, realmente, para o Congresso aprovar. Estamos muito entusiasmados. A nossa ideia, intenção e trabalho é para que seja decidido esta semana ainda. Eu, ainda hoje à noite, quando terminar aqui, eu vou buscar falar com o presidente Arthur Lira, que tem sido muito solidário a esse tema aqui, e nós vamos trabalhar para isso. Diz bem o Gessner, as debêntures incentivadas já fazem toda a diferença, nós estamos buscando preservá-las para que elas continuem a ter essa virtuosidade de atrair recursos. As debêntures de infraestrutura vêm, então, para acessar bolsos mais profundos, fundos previdenciários que podem ter investimento de mais longo prazo, volume muito maior, e ela possibilita também lançamento de título espelho. Então, você contraia aqui uma debênture e lança, com base nisso, um título no exterior, e a captação vem de um recurso com menor custo ainda. Isso é muito importante, né? Então, estamos animados, e essa palavra, a palavra do Gessner, nos ajuda muito, essa opinião dele dá impulso para que essa aprovação possa ocorrer. Certeza também de que assim pensa o Carlos Pereira Fiuza, que está conosco, o Bruno, Selma Trebe, muito obrigado, o Marcelo Flinger, que é um grande amigo meu, um grande craque do setor de controle de tráfego, é um craque nesse setor de sinalização, Laurinha Miranda, Lazinho Pereira, lá de Araçatuba, muito obrigado. Doutora Renata Branco, a maior especialista em pecuária, grande pesquisadora do Instituto de Zootecnia, doutora Flora França, Léo Guedes, Eduardo Poiares, esse exagerou aí na fala, mas ele é lá da minha Altinópolis, muito obrigado, Eduardo, querido. Giana Souza e a Viviane Nunes, de Franco da Rocha também, onde na região metropolitana nós temos tantas coisas importantes aí acontecendo. Gessner, nós aqui, e eu acho que todos que estão, nós sempre defendemos as reformas. Falamos de reforma tributária, você já deu uma bela contribuição, e eu, como coordenador da Frente Brasil Competitivo, me somei a outras frentes para fazer um movimento para recolocar na ordem do dia a reforma administrativa. Por quê? Porque achamos que nós temos que cortar no setor público gastos e, por outro lado, nós precisamos aumentar a eficiência do setor público. Então, queremos retomar essa bandeira da reforma administrativa. Entre tantos aspectos, tem uma que eu acho que é muito mais do que ficar falando de servidor. Alguns dizem, olha, reforma administrativa é para penalizar o servidor, é para penalizar o mau servidor, e para valorizar o bom servidor, né? Introduzir critérios de avaliação. Mas tem uma questão que eu já vi você falando sobre ela, eu queria que falasse de novo para nós. É a qualidade do gasto público. Nós temos pouco dinheiro público, dinheiro de impostos, povo, a nossa nação contribui de uma forma significativa. Como fazer com que esse gasto tenha mais qualidade e mais eficiência, Gessner? Olha, isso é um aspecto fundamental e chama muito a atenção quando nós olhamos o percentual de gasto que nós temos, por exemplo, no setor de educação e comparamos com a média da OCDE, não há uma discrepância muito grande. Quer dizer, o Brasil gasta algo comparável a países ricos em educação. No entanto, os nossos indicadores são, infelizmente, muito ruins, né? Sobretudo nas coisas mais básicas, como
em matemática, em capacidade de comunicação. Infelizmente, os resultados são muito pobres, né? Então, o Estado brasileiro não entrega bons serviços, não é eficiente. Daí, eu acho que a necessidade dessa preocupação constante de otimizar o recurso, de fazer uma análise do impacto das várias políticas públicas. E, mais recentemente, isso vem sendo introduzido na literatura de finanças públicas, através de autores, sobretudo em vários países, mas a Austrália tem sido um país bastante ativo nessa direção, do chamado Spending Review, né, na expressão em inglês, que é basicamente uma revisão regular, sistemática do gasto, né? Realmente você ter uma reflexão contínua da utilidade e da necessidade daquele gasto à luz do dinamismo da conjuntura. Você, muitas vezes, você tem que rapidamente realocar recursos para colocar ali onde eles são mais necessários e têm um alto retorno social e retirar dali onde eles são supérfluos ou não são tão importantes. Então, esses instrumentos são muito importantes. Eu acho que é uma peça que precisa estar no chamado arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal hoje ele está meio, digamos, ele é importante, ele estabeleceu uma trajetória de virada. Você mencionou antes os déficits primários sistemáticos que nós temos há vários anos. Nós precisamos virar isso, mas nós precisamos virar isso não só do lado da receita, mas também do lado do gasto, sem prejudicar a qualidade de serviço para a população. Então, está faltando o lado do gasto, né? E você mencionava também como o investimento público é limitado. Ora, mas a gente precisa desse investimento público. Nós precisamos, portanto, reduzir gastos correntes, né? E também aí é muito importante olhar a reforma administrativa. Eu acho que a reforma administrativa é uma peça, infelizmente, faltante no programa de política econômica atual e que, através do debate democrático, da persuasão, nós deveríamos realmente introduzir isso. Devo dizer que a ideia do Spending Review tem sido propalada, há várias lideranças nesse sentido. Você conhece o secretário Leonardo Ribeiro, por exemplo, que é um grande defensor disso e também, na sua atuação como senador, José Serra era um defensor dessa tese. Eu acho que isso é bastante importante e se nós conseguirmos introduzir essa peça, há uma chance muito maior da política econômica ganhar bastante consistência. Poxa, eu tenho entusiasmo por isso, quero reiterar publicamente o pedido para que você nos auxilie nessa reflexão, como introduzir parâmetros para poder medir a eficácia, ou seja, aquele recurso público aplicado na área da saúde, que resultado deu, da educação e assim sucessivamente, para que ele possa ser revisto, no caso de bem-sucedido, reforçado, ou no caso onde não está tendo eficiência, ser reconsiderado isso. Esse é um dos aspectos da reforma administrativa que considero mais importante. Há poucos instantes, Gésen, você abordou uma outra questão. Você falou da questão da sustentabilidade, da questão ambiental, que muitas vezes soava como uma penalização, mas eu fico muito feliz. Eu acabei de sair agora, cheguei em Brasília, estive no Itamaraty, me reuni com o embaixador André Correia do Lago, ele que é o responsável por toda a preparação do Brasil para as COPs. Vem aí mais uma COP, a COP 28. Nós estamos aqui na Câmara debatendo, e o Senado também está discutindo, mercado de crédito de carbono, como fazer. Como é que você está sentindo? Você que tem essa visão internacional, tem essa visão do mundo, como é que você acha que o Brasil pode aproveitar, que movimentos deveria fazer para poder ser um líder nessa questão da sustentabilidade, meu caro Gésen Oliveira? Olha, com certeza, Arnaldo, eu
não me canso de dizer que o Brasil tem hoje uma vantagem comparativa, no sentido do David Ricardo, uma vantagem comparativa no mundo que ele nunca teve na sua história. Porque nunca na história dos 500 anos, dos 200 anos de independência, nós tivemos uma situação na qual a biodiversidade era tão valorizada. Nunca a energia limpa, a energia descarbonizada, as fontes renováveis foram tão valorizadas, tão urgentes e necessárias. Então, o Brasil está diante de uma situação, em parte por recursos naturais, em parte porque tem uma incidência solar maravilhosa, em parte porque tem uma condição de produção de energia eólica fantástica, em parte porque também o Brasil já olhou para o futuro. Há meio século atrás, viu a possibilidade do etanol, viu a possibilidade da biomassa e também é um grande produtor de energia a partir da biomassa. Então, essas condições tornam o Brasil, dão ao Brasil uma matriz energética extremamente limpa, de forma que um carro elétrico abastecido no Brasil recebe 84% de energia de fontes renováveis contra 34% do resto do mundo, e muitas vezes 20% de algumas grandes potências internacionais. Então, essa situação dá ao Brasil uma enorme vantagem. Agora, essa vantagem ela só pode ser traduzida realmente em sucesso através da permanente inovação. A mesma coisa que você como liderança do agro, sabe muito bem o papel que a Embrapa teve. Quer dizer, nós precisamos mirar o exemplo da Embrapa e ter sempre a preocupação de vanguarda inovadora, né? E continuar nesse aprofundamento da nossa matriz energética e, ao mesmo tempo, acelerar, e aí, novamente, o Congresso terá um papel fundamental de acelerar o mercado regulado de crédito de carbono, né? Já tem o projeto, pode ser aprimorado, etc., mas esse é um projeto muito importante. Eu tenho a impressão que, na medida em que o mercado começar a perceber que há sinal de preço crível, né, um preço de carbono crível, isso dá um incentivo enorme à descarbonização. Né? Obviamente, é claro que o Brasil sempre deve exigir, o presidente da República tem feito isso, chamando a responsabilidade dos países envolvidos de dar recursos, etc. Mas, muito francamente, Arnaldo, eu não acredito muito nesse negócio de doação de recursos. Quer dizer, olhando os 10 mil anos de história da nossa espécie, eu acho que as vantagens comparativas são geradas por nós, né? E com consistência. Quer dizer, na medida em que o Brasil tiver uma política de sustentabilidade robusta, séria, obviamente nós atrairemos recursos. Já há muitos recursos. Eu percebo muitos investidores internacionais querendo colocar dinheiro no Brasil para produzir amônia verde, para produzir hidrogênio verde, para fazer substituição de fertilizantes, enfim, há um leque de projetos que se torna extremamente atraente, mas não porque são bonzinhos, filantrópicos ou têm consciência ambiental, porque são projetos rentáveis que fazem todo sentido em um mundo que precisa descarbonizar. Então, eu acho que a gente tem que ter muito foco e muito planejamento em relação a isso. Eu acho que o programa do álcool deu certo porque houve planejamento, quer dizer, houve uma visão de futuro, né? Eu acho que a gente tem que, e nesse sentido, esse é um bom exemplo dos chineses, a gente tem que olhar décadas, séculos à frente para realmente pensar numa nação poderosa. Eu também partilho com o Gesa, e acho que todos nós que aqui estamos, desta convicção. O Brasil tem uma matriz energética sem igual do mundo, né? Dizem que nós só perdemos, em termos da percentual da nossa matriz, que é de origem renovável, para a Noruega. E a Noruega, bem francamente, ela consegue ter uma matriz
totalmente renovável com o dinheiro que ela ganha com a extração do petróleo do Mar do Norte. Então, ela pega aquele dinheirão todo, tem um fundo, fizeram bem, vendem o petróleo para outras nações e lá eles têm energia renovável. Bacana, né? Mas sim, é fácil, né? Nós temos também, aí depois da Noruega, o nosso percentual. A nossa matriz, então, de combustíveis é sem igual, né? Nós que temos o etanol, que o doutor Géser acabou de mencionar, nós que temos aí um passo extraordinário do biodiesel. Antes de vir a Brasília, participei do encontro do biodiesel que está se realizando em São Paulo. Hoje e amanhã, aí, todos os principais atores nesse sentido aí. Nós abrimos um novo capítulo com biogás, biometano, o PL Combustível do Futuro, que nós estamos debruçados para analisar aqui na Câmara, fala do combustível da aviação. Vem a querosene de aviação bio, tá certo? Ou seja, com um componente de renovação extraordinário. Mas eu fiquei particularmente, e aí eu vou linkar com uma observação que nos manda mais uma vez o Eduardo Poiares aqui no nosso bate-papo, com duas coisas. O presidente da República, o Lula, quando anunciou o PAC, ele anunciou ali todos os projetos, programas, tal, e ele disse que precisaria ter, ao lado de obras e investimentos, precisaria ter melhoria institucional, regras melhores institucionais para poder tratar do licenciamento ambiental, e nós aprovamos na Câmara 2 anos atrás, não é fazer nenhum tipo de estouro de boiada, hein? Não é nada para, assim, dizer descriterioso. Só queremos que tenha prazo e critérios objetivos, mas as exigências são a mesma. E agora se construiu um acordo para votar no Senado. Acho que isso vai fazer muita diferença, viu, Gésia? Depois, um outro que ele disse é que nós precisaríamos avançar para aperfeiçoar a legislação de concessões de PPP. Tenho boas notícias. Tenho dialogado com a equipe do PPI, do ministro Rui Costa, e não é tema, não vou falar, mas posso dar um spoiler que vem novidades boas aí para melhorar. Mas tem projetos, Eduardo, que você perguntou sobre essas medidas. O ministro Haddad foi ao jornal e disse, tem 17 medidas microeconômicas. Porque realmente tem vezes que a gente fica discutindo, né, Gélia? Arcabouço fiscal, a reforma tributária, e tem um monte de questões que podem ser resolvidas. O desenrola foi uma delas. Nós estamos prontos para votar essa semana também o marco de garantias, tá certo? Ou seja, são algumas medidas infralegais, em alguns casos, são normas, portarias, que podem fazer isso ocorrer. Essas 17 medidas, o que pode soltar um pouco o espírito empreendedor, como dizia o Delfim Neto, e fazer o nosso país em que o governo se recolhe e deixa o empreendedor sair, tomar iniciativa. Você tem algumas ideias ou alguma notícia disso, Géser? Olha, Arnaldo, eu acho que você mencionou algumas coisas muito importantes, né? Certamente, ainda, quer dizer, para uma parceria público-privada funcionar bem, eu diria que uma das coisas mais importantes é a estrutura de garantias, né? E, portanto, o marco de garantias é muito importante. Eu diria que muitas dessas parcerias e muitas das coisas que precisam acontecer no Brasil acontecerão em setores regulados, né? Será o transporte, será o saneamento, será a telecom, energia elétrica e assim por diante. Todos essa regulação, e o deputado Arnaldo Jardim é um dos mais atuantes nessa área de regulação, justamente porque tem consciência que a boa regulação, a regulação que não tem interferência política, que não é capturada pelo poder econômico, a regulação baseada na excelência técnica, na transparência, na preocupação reputacional dos profissionais dedicados à regulação, essa regulação é essencial para que o investidor, seja brasileiro, seja estrangeiro, coloque dinheiro. Quer dizer, ele fala assim, bom, eu vou colocar meu dinheiro aqui, serão várias administrações,
se é um projeto de 30 anos, às vezes 50 anos, eu vou passar por vários governos, eu quero ter certeza que a minha tarifa, os meus padrões de qualidade, de desempenho, a minha avaliação, seja feita por pessoas sérias e imparciais. Então, eu acho que investir na boa regulação é fundamental. Infelizmente, há, na América Latina, no mundo, eu diria, um subinvestimento na regulação. Porque, na verdade, muitas vezes é cômodo, ali no microcosmo de uma determinada região, não investir tanto na regulação. Então, esse é um lado que a gente precisa se preocupar, porque não adianta eu ter um projeto maravilhoso se ele fica emperrado por um problema, por exemplo, de um populismo tarifário. Então, a tarifa está represada porque a agência reguladora entendeu ou está, na verdade, sendo pressionada politicamente para fazer aquilo. Isso é muito ruim, isso atrasa investimento, a gente vê o que acontece na Argentina. Então, regulação, estrutura de garantias. Acho que o seu projeto contém, na parte de melhoria, de concessões, de parcerias, uma série de elementos importantes, como os direitos de step-in, como a preocupação em tornar mais claras algumas regras básicas das parcerias. Então, isso vai ajudar bastante. E você tem razão ao dizer que são, às vezes, medidas pequenas, mas é o conjunto dessas medidas que gera um ambiente que reduz o risco. E, ao reduzir o risco, reduz o custo do capital. E, ao reduzir o custo do capital, reduz a tarifa que o consumidor paga lá na ponta e a população precisa tanto desses serviços. Né? Eu acho que é isso mesmo, né? Critérios de eficiência e eficácia para dirigir investimentos públicos, né? Adotar essas medidas para exatamente medir o impacto também de políticas públicas, né? Olha como voa o tempo. Agora são 19 horas e 57 minutos. Nós aqui, numa conversa intensa, não teve bom dia, boa tarde, não perguntei como é que está chovendo em São Paulo, ou o Gésio me perguntou se está quente aqui em Brasília. Aqui está sempre quente, né, Gésio? Olha, você vem aqui com frequência, né? Mas até porque, Arnaldo, eu tenho a satisfação de dizer que eu estou na belíssima cidade de Ribeirão Preto, onde, como sempre, faz calor. Uma alegria, viu? Olha, nós falamos aqui de investimentos em infraestrutura. Um país não pode ter um desenvolvimento que vá além do voo de galinha, que fica a raiz, se não aumentar a produtividade. A produtividade do país passa pela estrutura do país, a infraestrutura, e passa por recursos humanos. Por isso que, volta e meia, nós mencionamos aqui a qualificação profissional, a questão da educação como um elemento estratégico aqui, né? Aqui nós falamos dos fundos de investimento, agradeço as manifestações que o Wilson fez, nós vamos perfilar para evitar que a taxação vá para penalizar quem investe. Ao contrário, nós precisamos de apoio e incentivo para investimentos. O doutor Gessner falou conosco também sobre a questão do marco regulatório de saneamento, ele que é um grande especialista nesse setor e contribuiu muito para que nós tivéssemos. Falamos de reforma tributária e falamos das nossas debêntures de infraestrutura, que se der tudo certo, teremos esta semana boas notícias encaminhando este tema. Gessner, o tempo voa, o Rubito está sugerindo várias questões, o Douglas Cirilo, que é um grande gestor do cooperativismo de crédito, está aí, a doutora Edna Mata acabou de mandar uma contribuição, tanta gente boa. Eu vou me permitir aí só mencionar o nosso querido deputado Roberto Moraes, querido amigo, que nos prestigia aí com sua participação, prestigia a mim e, certamente, ao meu lado, aplaude o meu querido Gessner Oliveira. Gessner, muito obrigado, viu, por esse momento, muito obrigado por você ser essa pessoa tão substantiva, com tantas ideias,
com todos os propósitos e com o espírito público que está ajudando tanto o nosso país. César, muito obrigado. Olha, eu que agradeço muito. Que privilégio ter essa audiência. Por isso que é bom andar bem acompanhado com o Arnaldo Jardim, porque ele agrega, ele traz esse público tão maravilhoso. E eu acho que eu percebo aqui, Arnaldo, eu percebo em você, eu percebo em todos aqueles que aqui participam, um sonho de um grande salto na infraestrutura, no investimento, no desenvolvimento, com democracia. Eu confesso que eu morro de inveja da China, da nova Rota da Seda, dos grandes projetos e avanços, mas, obviamente, também vejo com preocupação as restrições à democracia. Então, eu acho que se nós nesse ambiente democrático, que cansa um pouco, porque tem que persuadir, discutir, debater, passar recurso, etc., mas que eu acho que a gente está avançando e a aprovação, se Deus quiser, do projeto de debêntures de infraestrutura vai ser mais uma prova de que no ambiente democrático é possível avançar e estabelecer as condições para o desenvolvimento sustentável. É a nossa convicção e você tem feito muita diferença para isso. E todos que estão aqui. Eu peço desculpas, não consegui mencionar a todos, muita gente aí participando. Essa live vai ficar aí no nosso Instagram, meu, do Géser, e todos que quiserem aí pegar os assuntos. Estamos abertos, né, Géser? Com certeza. Professor Géser Oliveira, tá certo? Consultor Géser Oliveira, e eu aqui para ter a contribuição de tanta gente boa aí. Géser, valeu. Muito bom. Grande abraço. Obrigado a todos, gente. Tchau. Obrigado.